quando fala pena de morte para um cristão, a gente tem que recorrer. A Bíblia é para o cristão que a Constituição Federal é. E a gente é criticado, Brasil. principalmente por cristão. Não, mas Deus, como é que fala? Para Deus, todo pecado tem perdão, que não sei o quê. Isso é uma conversa. Principalmente para você que é pastor, é bem criticado. Mas pena de morte, vamos lá. Os 10 mandamentos, o decálogo, escrito no hebraico, né? Lá não está escrito não matarás. Aham. Tá? Lá está escrito não assassinarás. E há uma diferença muito grande e até jurídica de termos. Lá, embora o israelita não podia matar o outro, mas o rei mandava matar. Aham. E o que é que o rei era? Quem instituiu o primeiro rei de Israel? Saul. Deus. Deus, ele governava o povo, chamado governo teocrático. O cara pecou, Deus abria a terra, engolia o sujeito, enviava raio do céu. Aí o povo de Israel fica querendo ter um rei. E Deus dá. Primeiro formato político do povo de Israel, monarquia. Monarquia absolutista. Aí o que acontece? Tá lá no 10 mandamentos, não assassine. Qual que é a diferença de não assassinar e não matar? Do ponto de vista político. O não matar, de um ponto de vista político, é quando o Estado mata. O Estado não assassina ninguém. Uhum. O Estado não vai ser preso porque ele matou alguém. Agora, quando eu, não sendo em legítima defesa, mato alguém, eu vou ser punido pelo Estado. Porque o assassinar, primeiro, porque quando eu mato alguém, eu vou estar indo contra a lei que está dizendo, você não pode fazer isso. Todo Estado que tem pena de morte está lá no Código Penal. Aqui o Estado mata, mas vocês aí não podem matar uns aos outros. Uhum. Porque geralmente o assassinato ele é por motivo torpe, ele é por vingança. O cara bebeu demais, perdeu o controle, ele é por ira, ele é por vários motivos. O Estado ele é neutro. O Estado não vai ficar bravinho com alguém e vai lá matar. Há um julgamento muito longo. Tem gente que é condenada à morte e fica 40 anos. Aham. Para ver se aparecem outras provas, se ele seja livre, né, daquilo ali. Verdade. Então já que nós definimos que na Bíblia não está escrito não mata, mas está escrito não assassinarás, e Deus é amor e etc e tal. Deus é amor, mas ele já matou os outros queimados com raio. Deus é amor, mas ele abriu a terra e engoliu as pessoas. Deus é amor, mas ele manipulou Faraó para pecar contra ele, depois matou Faraó afogado. Se nós lermos Romanos 9, Paulo contando, inspirado por Deus, o que aconteceu lá no Egito, Paulo fala que desde o ventre havia gêmeos, Isaú e Jacó. Lá o texto vai dizer, vocês podem abrir a Bíblia depois de ler, que Deus ele escolhe Jacó e odeia Isaú desde o ventre. Por quê? Porque se fosse pela presciência, Deus poderia ver o futuro dos dois, perceber que Jacó se tornou por ele mesmo um cara bonzinho, Isaú se tornou por ele mesmo um cara mau, e aí por saber que um ia tornar mal e o outro ruim, aí no ventre ele escolhe. Não, Paulo fala assim, olha, ele escolhe no ventre para que a escolha de Deus fosse livre. Uhum. Ou seja, não é... E aí, no mesmo Romanos 9, Paulo fala, Deus escolhe um e rejeita o outro, não é porque um é bom e o outro é ruim. Paulo fala que todo mundo não vale nada. Aí Paulo fala assim, a injustiça da parte de Deus por causa disso, de forma nenhuma. Quem é a criatura para falar alguma coisa contra o Criador? Aí ele usa o exemplo de Ismael e Isaac, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Usa o exemplo de Isaú e Jacó, Deus escolheu um e rejeitou o outro. E fala de Faraó e Moisés, que Deus rejeitou um e escolheu o outro. Você pode, no Gênesis 14, que fala dessa história, o tempo todo está dizendo assim, olha, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Deus lançava uma praga. Quando Moisés chega pela primeira vez diante de Faraó, isso aqui está dentro da pena de morte. Quando Moisés chega pela primeira vez na frente de Faraó, ele fala, você está doido? Eu vou... Porque o cara acreditava que ele era Deus, que o nome dele não era Faraó. Faraó é uma nomenclatura que todo mundo que ocupava o trono era chamado daquilo ali. Então ele acreditava que ele era uma divindade. Ele tinha milhares e milhares e milhares de pessoas trabalhando para ele de graça. Você acha que ele ia liberar? E Moisés falava, quando Deus mandou Moisés ir, Moisés falou, eu não vou ir lá não, ele não vai acreditar em mim. E diga-se de passagem, Moisés tinha sido criado por eles e tinha matado, né, um soldado egípcio. Então Moisés não queria ir. Aí vai, chega perto de Faraó, meu Deus mandou libertar o povo. O Faraó fala assim, você está doido, rapaz? Que libertar o povo, o quê? Aí o que é que Deus faz?
Aí acontece o primeiro milagre, um cajado se transformando em serpente. Os magos de Faraó vão acompanhando os milagres, mas até a água de sangue. Quando o Faraó percebe que seus magos não estavam conseguindo replicar aquelas punições divinas, ele fica com medo. Ele vai e fala assim, pode levar esse povo embora. Então, no primeiro contato, o Faraó auto se endurece. Quando Deus percebe que ele ia deixar o povo sair porque estava com medo, sabe o que Deus faz? Manipula a mente dele para não deixar sair. Aí vinha outra punição. Até que chega a última, que é a morte de todos os primogênitos. Aí Deus tira o controle da mente de Faraó e o Faraó fica apavorado. Ah, não vai sair. Aí o povo sai. Quando o povo está chegando perto em frente ao mar vermelho, Deus faz o quê? Obriga Faraó a desobedecê-lo de novo. Mas enfim, Deus mata sim. Deus ele escolhe um e rejeita o outro com toda certeza. Então esse negócio esse Deus Papai Noel, isso é invenção de uma teologia muito mal estruturada para angariar seguidores. Agora, quando Deus deixou de ser o governante, ele coloca o rei, porque Deus matava. Né? Qual que é a ideia de justiça de Deus? Está lá em Gênesis 9. Gênesis vira para Noé, depois que ele destrói tudo, vai refazer, ele diz que não vai mais matar a humanidade por água, ele fala assim, Noé, se alguém derramar o sangue de um inocente, o sangue dele tem que ser derramado. A visão de Deus, justiça é essa. Então, para mim, o estado que mais chega próximo de Deus em punir o malfeitor é que tem pena de morte. Jesus morreu como? Pena de morte. Só que ele vira, em João 11:19, ele vira para Pilatos e fala assim, olha, você vai me matar, mas o meu pai é que te deu autoridade para isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:19, ele fala assim, não pague o mal com o mal. Se alguém fazer algo contra você, você não vai vingar. No capítulo 13, ele começa a dizer assim, olha, o Estado foi instituído por Deus, vocês são submissos a ele. Se você não quer temer o mal, não faça nada para desobedecer o Estado. Porque o Estado é a ferramenta da ira de Deus. Porque é o seguinte, Paulo fala em Romanos 12 assim, olha, não pague o mal com o mal, mas dê lugar para a ira. É confuso. Você precisa de teologia por causa disso. Peraí, como eu não vou pagar o mal com o mal? Por quê? Porque Paulo, versículos depois, ele vai falar que a ira é o Estado. E ele vem trazer a espada. Então, quando alguém faz algo de ruim comigo, eu dou lugar não à minha ira, mas à ira de Deus. Deus não vai se materializar mais matando um estuprador, não. Ele se materializa no Estado, que é representante dele, para punir o malfeitor. E outra coisa, tá? A gente tem que observar questões históricas, porque a espada e a cruz, no século I, eram ferramentas de pena de morte. Paulo foi decapitado. Vocês entenderam? Então, falar que a Bíblia é contra a pena de morte é a maior falácia do mundo. E quem tenta forçar isso é político, porque o problema hoje é que está tendo, por parte da esquerda e por parte da direita, estão tentando reinterpretar a Bíblia com pressupostos políticos. Isso é verdade. Não, você tem que interpretar, a Bíblia fala por ela. Jesus não defende nem direita nem esquerda. O que eu não vou ficar fazendo é o seguinte, é ficar brigando, manifestando para que o Brasil... A Bíblia não é a favor, eu vou até mudar, a Bíblia é a favor que seja feita justiça. E se o Estado quiser usar pena de morte, prisão perpétua, então, não pode ficar essa palhaçada que acontece no Brasil de impunidade. Isso é verdade.